a frase defesa da fé, né? Eu gosto de implicar com essa frase como se fosse, porque pensamos às vezes assim, a coitada fé está sendo atacada e nós temos que a defender, né? Tem algum ângulo que até que nós podemos olhar assim, mas eu gosto muito mais pensar que a fé como tal, ela se defende sozinha. Basta conhecê-la suficiente, basta dar espaço para o próprio Deus e aquilo que nos revela de uma maneira suficiente e nós não vamos precisar defender nada. A fé como tal, a revelação que Deus deixou conosco se defende sozinha. Sim, claro. E mais ainda vem para nos completar de uma maneira tal única, singular, que ninguém precisa ser convicto, aliás, convencido a nada, né? Apenas encontro com esta verdade, mas encontro sincero, verdadeiro, faz que a pessoa já compreende, eu não consigo viver de uma outra maneira. O mundo, a minha existência aqui, ela não teria o sentido que tem se não fosse a minha fé. Por isso, nós temos que talvez defender-nos daquilo que vem deste mundo e quer enrolar nossa cabeça, ideias, ideologias, pensamentos, filosofias que nos atacam e nós temos que nos defender delas. Porque a nossa fé, ela já em si é suficiente. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. O bispo está querendo enrolar a gente. Porque a gente coloca a defesa da fé, essa expressão. Por quê? Porque a gente também está buscando, né? Então, quando a gente busca entender isso, a gente alimenta a nossa fé, mas realmente a fé já está lá prontinha, a gente fica até, eu acho que até muitas vezes, muitas conversões de irmãos separados e até de ateus, é justamente porque essa fé, ela está encorpada há 2000 anos, né? As pessoas vão, ao conhecer, elas vão buscando. Se nós vamos falar mais profundamente, não somente sobre o ato da fé, mas de quem se trata toda a experiência da fé, então aquilo que nós aqui supostamente defendemos existe desde sempre. Exatamente. Ou seja, trata-se do próprio Deus na nossa vida. E ele não precisa ser tal defendido, não. Não precisa de defesa. Exatamente. Eu achei nós que, de fato, que vocês entendam, né? Nós que precisamos defender da ignorância, de não conhecer. Aprendendo. Ok? Disso temos que nos defender, ou das nossas opiniões precipitadas, ou das opiniões outras, filosofias, ideologias, que querem se impor a nós, substituindo a nossa fé. Disso que a gente tem que se defender. É nesse sentido mesmo. Defender a fé no sentido da gente aprender, entendê-la, né, para poder... na verdade, seria nos defender do mundo, né, para que a fé não se perca de nós. Seria isso, para que nós não percamos a fé, né? Isso aí. E semana passada a gente falou sobre São João Batista, né, falamos tanto exatamente da vida dele, foi o martírio dele, né, memória do martírio, da sua morte, né, e São João Batista para a gente é uma inspiração, como sempre, né. E hoje eu queria trazer uma pergunta para o senhor, exatamente, João Batista é aquele que, no momento lá do batismo de Jesus, ele vai falar, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso seria já um prenúncio da forma como Jesus iria morrer, quando João Batista chama ele de Cordeiro de Deus? Como é que nós podemos compreender exatamente essa expressão Cordeiro de Deus? E é interessante, também queria fazer uma pergunta que tem a ver junto a essa, tipo assim, da onde surgiu essa ideia dele, né? Como é que João Batista, né, falou isso do nada? Eis o Cordeiro de Deus diante de Jesus, né, no momento do batismo, né, que nem era um batismo sacramental, um batismo de conversão, mas foi um momento tão emblemático que saiu assim da boca de João Batista. Claro que João Batista não soube do nada, né? Quer dizer, não era do nada, era de Deus mesmo, né? Que ele recebeu todo esse conhecimento, inclusive a respeito de Jesus, né? E se nós vamos procurar no Evangelho de São João, né? Estou aqui até com texto, né? Abri agora capítulo 1, 1:29. João viu Jesus
que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista explica assim: eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Tudo que João Batista sabia foi revelado a ele. Isso fica claro, né? Que ele teve uma experiência com o próprio Deus, onde ele descobre ou reconhece ou ele percebe o convite que Deus dirige a ele para se tornar aquela voz que grita no deserto, que falamos então isso autentica o fato de a gente chamá-lo de profeta, né? Porque exatamente. Ele recebeu a verdade divina do próprio Deus e ele depois transmite ela para os outros, ou aqui neste caso para o povo. Anuncia, né? E ele, acredito que desta inspiração, ele falava sobre Jesus, que é o Cordeiro de Deus, né? Nós lembramos que na tradição dos judeus existiam as ofertas que se fazia usando os animais. Era o momento da história onde os sacrifícios, né, foram também desta maneira oferecidos a Deus, que pegavam os animais, sacrificavam para, desta maneira, provar a sua fé, para as pessoas com isso possam expressar a sua fé, falando melhor, para que elas possam também mostrar que essa fé custa, no sentido, é aquele animal que eu ofereço e tudo mais. Mas também essa passagem, ela lembra do Isaías 53, que é a passagem que fala sobre servo sofredor, sobre exatamente Messias. E lá, numa passagem, não me lembro exatamente qual era o versículo, que exatamente se fala sobre o Messias como aquele que vai ser levado como um cordeiro ou um matadouro. Com isso, falando exatamente do sacrifício que Jesus iria ou talvez melhor, o Messias que iria realizar, oferecendo a si mesmo e sendo também ofertado. Como cordeiro. Sim. Como cordeiro. Então, nós entendemos que aqui ainda vem a ligação sobre, aí essa parte acredito que vale a pena mais aprofundar, sobre o cordeiro que foi preparado no momento da saída do povo de Israel do Egito. Lembramos o sangue deste cordeiro preparado, né? De uma maneira como Deus, como Moisés ensinou, né? Porque recebeu esse ensinamento de Deus, né? Então eles usaram o sangue para marcar as portas. Com isso, a morte que atingiu as casas dos egípcios, ou aqueles, podemos dizer, que não marcaram as suas portas com o sangue do cordeiro, né? Este sangue defendeu o povo eleito, defendeu os filhos de Deus, né? E, por outro lado, a carne do cordeiro, sacrificado para este objetivo, também trouxe a força para que eles possam sair de fato, para que eles possam começar a peregrinação no qual eles estavam se desprendendo da terra do Egito, estavam saindo da opressão dos egípcios, saindo da escravidão para encontrar a liberdade. Né? Então aqui eu acredito que vale a pena dar mais atenção, né, ao cordeiro oferecido que desta maneira anuncia Jesus Cristo, que a palavra, a Sagrada Escritura já aponta como cordeiro, e de fato Jesus está cumprindo a missão parecida com o cordeiro do Antigo Testamento lá, né, do Egito, né, mas de uma maneira muito, muito maior, né, muito Sim. além daquilo plena, né? Muito mais plena, porque o sangue de Jesus não apenas defendeu de uma morte neste mundo, né, morte do corpo,
podemos dizer, mas ela nos defende da morte eterna, né? E a carne dele, o que nós pensamos sobre a Eucaristia hoje, é o alimento nessa nossa caminhada na direção da liberdade plena, né? Por isso, entendemos, né, que, de fato, isso falando muito de uma maneira muito geral, aqui o tema seria muito mais profundo. Procurar, né, mais detalhes, mas isso acredito que o que vale a pena lembrar, porque também em cada Santa Missa, quando nós estamos participando nela, conscientemente, com certeza, num certo momento, somos convidados a pronunciar palavras. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Dai-nos a paz, né? E é Isaías 53:7 que fala, né? Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Essa é a profecia que o senhor menciona. Isso mesmo. E aí, também, quando fala aqui nesse versículo, está dizendo o quê? Que ele se entregou mesmo, ele não ofereceu resistência, né? Era a missão dele. Porque na verdade, nós precisamos entender. Não, porque nós precisamos ainda entender este detalhe, que por que fizeram isso com Jesus? Por que isso aconteceu com ele? Porque ele veio de novo para revelar o Pai. E a obediência ao Pai, a obediência plena ao Pai. Com isso, entendemos que nesta obediência ele foi colocado às provações, ao ponto de ele poder fugir das consequências dessa obediência e salvar a sua vida, ou continuar nesta obediência até o fim, provando com própria vida e com sacrifício da própria vida que aquilo que ele veio para revelar não é apenas, como nós falamos sobre João Batista também, né? Não é apenas uma opinião, um conceito, e sim transcende a pessoa. Uma realidade, né? Uma realidade muito além daquilo que nós somos capazes de até compreender humanamente, mas que traz todo o sentido à nossa existência, a existência de toda a humanidade. Então nós compreendemos, né, que naquele momento, naquele sacrifício no qual Jesus se oferece ao Pai, isso significa que ele, de fato, começa uma caminhada de fidelidade até as últimas consequências. Por isso, ele, como você lembrou aqui, Marcos, né, que ele não fugiu. Sim. Ele ficou quieto, vamos dizer assim. Por quê? Porque a questão dele não era defender apenas a sua vida neste mundo. Era defender uma coisa muito mais importante. A fidelidade ao Pai. Ao Pai. E cumprir a vontade do Pai. Para provar que esta fidelidade dele foi levada ao extremo. Lembrando de Adão, que de graça era desobediente, infiel, de graça. Ainda botou a culpa no outro. Sim, ainda é esse detalhe. Mas, nem assumiu. Mas que ele, de fato, pagou com maior preço, né, essa convicção, podemos dizer, ou essa realidade, né, da relação com o próprio Pai, como uma coisa que traz todo o sentido à nossa existência. E com isso ele nos chama a fazer o mesmo. Com isso nós somos convidados exatamente para tocar a nossa vida a exemplo dele, né? Porque nós não apenas podemos ficar, não podemos ficar apenas no nível de admirar o próprio Jesus. Olha o que ele fez. E sim que nós possamos nos perguntar como que eu posso ser como Jesus, né? Como que eu posso assumir a mesma postura de ser fiel a Deus, de novo, até as últimas consequências, né? Que Deus nos dê a força necessária para isso. Né? Se nesse sentido Jesus, com certeza, é grande inspiração. Sim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.